sobre divisão e o que também fala sobre dissimulação. Eu creio que na medida que formos falando sobre esse tema, eu creio que podemos aí fazer um raio-x de nós mesmos, né? Ou talvez um exame mais específico, fazer uma tomografia, mas aquela com contraste. Caso haja alguma semente, seja detectada, seja diagnosticada. Quando estávamos aqui cantando, eu me lembrei do que Jesus fala. Eu apenas vou citar, tá? Em Marcos 7, quando os escribas e fariseus eles interpelaram a Jesus, porque falou para Jesus: por que os teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos? E com as minhas palavras aqui, não lavam as mãos antes de comer. Mas Jesus disse, bem profetizou Isaías, esse é o versículo 6 de Marcos 7, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, no versículo 9: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. Esse tema, divisão na igreja, eu penso que é um tema não muito compreendido, geral, como igreja. Mas pensando aqui, que me veio à mente, quanto ao propósito eterno, eu penso que a dificuldade para se entender esse tema também esbarra na dificuldade de se entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos. A imagem e semelhança de quem? Jesus. Daria para conceber, tal qual o Diego bem nos lembrou em João 17, daria para conceber uma divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles são unânimes em si mesmos. Não daria. Então o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não somente o ensino de Jesus, mas a aplicação do ensino de Jesus. Ou seja, não somente ensinar, mas aplicar. E esse é um tema que eu penso que por vezes tem-se dificuldade em lidar. Porque afinal de contas, vou colocar aqui entre aspas, o amor. Parece que hoje em dia tudo é o amor. Mas esse amor que se fala não é o amor das Escrituras. Não é o amor das Escrituras. Não é o amor de Coríntios 13. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, né? Não engano. É o contentamento do homem. Ou seja, mas normalmente fala, não, e o amor? Mas normalmente quando se fala e o amor, não é o amor da aplicação das Escrituras. Não é. Eu queria eu vou apenas lembrar aqui mais o que está em Isaías 14. Nós não vamos ler, tá? Mas vocês sabem ali a quem se refere. Isaías 14 ali, né? Mas houve um momento que a Bíblia relata que diz: tu dizias no teu coração. Tu dizias no teu coração. Era algo verbal. É lógico que o que estava no coração dele, Lúcifer verbalizou há muitos anos, né? Ou seja, de maneira que a terça parte dos céus foi isso, né? Ou seja, foi contaminada também. Mas onde estava alojado
esse sentimento interiormente. Tu dizias no teu coração: eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou elevar o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, estava no coração. Então eu penso que algo que temos que tratar, que temos que cuidar, tá? Com cada um de nós, ou seja, cuidar com o nosso coração, cuidar com as nossas motivações, se são as motivações do Senhor. Também em Ezequiel 28 fala sobre o mesmo ser, mas eu queria dizer que ali está escrito o seguinte: perfeito era nos teus caminhos. Ele era perfeito. E ali fala, era o sinete da perfeição, de maneira que nós não temos, ou seja, não é palpável para nós essa perfeição. Perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Algo brotou no coração de Lúcifer. Que esse era perfeito, mas ele não se contentou com a perfeição. Ele queria algo mais. Aliás, ele disse: eu vou levar o meu trono acima do trono de Deus. Vocês percebem como a malignidade ali entrou no coração de Lúcifer e ele permitiu ser contaminado, um ser santo, um ser perfeito, de maneira que a primeira divisão ela nasceu no coração de Lúcifer. Logo, irmãos e irmãs, toda divisão é satânica. E conforme eu falei, li ali Marcos 7, falando sobre vocês rejeitam os preceitos de Deus para guardarem a vossa própria tradição, depois invalidando, e depois fala jeitosamente, ou seja, dando sim, literalmente, dando um jeitinho, ou seja, para agradar a Deus da sua forma. Ou seja, então, toda divisão, ela começa no interior, ela começa no coração. Por isso que eu lembro em 2016, quando estávamos ali em Sumaré, quando Edmar estava falando sobre divisão, ele disse: os pensamentos não são visíveis, mas são reais. Eu acrescentei algo nessa frase, né? E podem ser altamente danosos, altamente destrutíveis e extremamente danosos. Então os pensamentos não são visíveis, mas eles são reais, podem ser danosos, extremamente destrutíveis. Por isso que cada um de nós temos que cuidar com o nosso interior e não nos incorrermos no pecado dos escribas e fariseus que Jesus relatou ali, jeitosamente, darmos o nosso jeito, né, de seguirmos, de fazermos a obra de Deus. A planta é uma só. Deus não vai mudar a planta porque alguém ali teve, não vou nem dizer uma boa ideia, né? Teve ali uma má ideia. Na mente do tal é uma boa ideia. Lembrando aqui uma introdução falando sobre o tema que Jesus fala em Mateus 10, 40 e 41, falando sobre o espírito da divisão. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Eu costumo dizer que o espírito da divisão
por vezes não se vê, mas Ele está presente. Mas Ele está presente. Nós temos que nos atentar, por isso que depois nós vamos chegar em Tito 3, 10 e 11, como Romanos 16, 17 são orientações apostólicas, ou seja, o espírito da divisão, e ali são obras da carne, que está em Gálatas 5, 19 em diante. Nós vamos ler, nós vamos falar sobre esses versículos, mas quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, então, tomarmos cuidado com quem nós andamos, tomarmos cuidado com ouvimos, tomarmos cuidado para não sairmos aí aleatoriamente recebendo e sem discernir, sem discernir. Uma frase que eu me lembro anos atrás, que eu ouvi, muitos anos atrás mesmo, que fala que a dó humana, ela atrapalha o propósito de Deus. A dó humana só interfere negativamente, porque na dó humana está o chamado o divino, como se o amor não corrigisse, como se o amor não pusesse limites, como se o amor não tratasse, como se o amor fosse só beijos e abraços, afagos. Não, o amor fala a verdade. O amor, ele sempre se posiciona a favor da justiça de Deus, não do homem. Não do homem. E infelizmente esse tema, divisão, é um tema que nós já passamos em São Paulo, sabemos que aqui em Rio Preto já aconteceu também, e de repente outras cidades aqui representadas também. Mas que o Senhor nos dê graça na medida que se surgir, e na medida que surgir, como lidarmos com isso, para não permitirmos dissimuladores entre nós, para não permitirmos aqueles que estão envolvidos no espírito da divisão entre nós e contaminar a um. E ainda falando antes de falarmos exatamente sobre o tema, Paulo falando ali, Lucas relatando no livro de Atos, Atos 20, 29 e 30, ou seja, ali relatando que sobre nós viriam problemas, mas parece que Paulo estava vivendo os nossos dias. E Paulo falou: eu sei, Atos 20, 29 e 30, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, o que é perverter? Quando ele fala e perverteria, ele diz, é torcer, desencaminhar, opor-se, ou seja, falar opostamente. Mas Paulo diz: esse dia isso vai acontecer com vocês. E aqui fala de um perigo que vem de fora, os lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e um perigo que está dentro, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Não é bem assim. Eu já não vejo mais igual a vocês. Olha, eu amo muito vocês, tá? Mas eu estou seguindo o meu caminho. Que amor é esse? Que amor é esse? Seria como se um casal de discípulos estivesse passando por problemas, né? E falar: olha, querido, eu amo muito você, tá? Mas eu vou seguir o meu caminho. Não quero mais conviver com você. Coerente. Total coerência. Mas nós temos que estarmos atentos. Pegando
frase que o João falou certa vez em Parambi, não sei se o Matias estava nesse dia, ele falou: se não for remédio, vai ser vacina. E se não for vacina, vai ser remédio. Seja vacina, que seja um preventivo e não uma ação corretiva. Seja mais que seja uma ação preventiva. Por isso da importância de cuidarmos bem do nosso coração. Interessante que Paulo, ainda falando lá em Efésios 4, versículo 14, ele fala: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de demônios, pela artimanha de homens, e com astúcia, ali fala, induzem ao erro. Com astúcia, existe uma astúcia, junto com essa astúcia, uma estutícia, algo que não vem do Espírito Santo, pela artimanha de homens com que induzem ao erro. Tudo isso para cuidarmos do nosso coração, para cuidarmos, fazendo essa tomografia aqui com contraste. Como dizia minha mãe, Deus o livre. Deus o livre. Deus o livre de encontrar algum túmulo. Deus o livre. Mas se encontrar, que esteja a tempo de ser tratado. E se em algum momento você discernir, eu digo você discernir, mas não confie em você, tá? Não confie em você. Se em algum momento você discernir algum sentimento contrário, busca ajuda. Mas eu disse, não confie em você, porque normalmente quem traz consigo o espírito da divisão não enxerga, não discerne. Então, e também Paulo falando de Timóteo 4, 2, ele fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, e tem cauterizada a própria consciência. Está cauterizada. Insensível. Não sente mais. Bom, vamos lá. E também, apenas citando aqui, também 2 Timóteo 4, de 1 ao 4, esse versículo. Quem falou ontem? Conjuro-te perante Deus. Foi o Vini que falou ontem. Prega a palavra ainda, mas Paulo falando: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, humilde, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque ele fala: porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Aquilo que é santo, aquilo que é genuíno, não vão mais suportar. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe aquela coceira constante? Como que sentindo coceira nos ouvidos, vão se entregar a fábulas. Interessante. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Por quê? Por conta da cauterização que já foi instaurada, que já está na alma, que já está na mente. Insensível, não consegue enxergar a palavra de Deus como ela é. E fábulas aqui fala,
nos entregar a fábula, é uma história, ficção, uma invenção, falsidade. E esse mesmo versículo, o versículo 3 na tradução brasileira fala: desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres, segundo os seus desejos. Pois bem, irmãos, qual a postura como igreja a ser adotada para com alguém que divide a igreja do Senhor? Qual a postura? Romanos 16, 17 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aquele que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. E sabe que Paulo, a orientação apostólica diz aqui: afastai-vos deles. Paulo não estava pedindo, ele estava falando como encarecidamente, porque Paulo tinha zelo pela igreja do Senhor. Paulo tinha zelo pelas vidas. Paulo bem sabia qual o perigo que as vidas correriam, que essas vidas correriam em ter contato com pessoas que traziam consigo esse espírito da divisão. Ele fala: eu estou rogando a vocês, notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendesse, que Paulo disse: afastem-se deles. Como o João falou certa ocasião, o João 1, onde nós vamos praticar essas verdades? No céu não vai ser, porque a divisão que tinha que ter lá já aconteceu e não mais haverá. No céu não vai ter. Onde nós vamos praticar essas verdades? Mas sabe, irmãos, a dificuldade muitas vezes de se entender essas verdades é por conta do Evangelho, que normalmente é pregado. Se é um Evangelho, venha como está. Se é um Evangelho, aceita Jesus. É lógico que vai ser ter dificuldade em entender essas verdades. Agora, o problema é se essas dificuldades de entender estiverem entre nós. Aí nós temos que vacinar. Aí nós temos, se necessário, remediar e agir conforme as Escrituras dizem. Ou seja, afastai-vos deles. Ou seja, divisões é dissensão. Dissensões, o que é? É divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos, disputas. Parece não, é isso que acontece. Ou seja, quando alguém se levanta em divisão, é alguém que está disputando algo, é alguém que está reivindicando algo, é alguém que está querendo algo a mais, é alguém que quer um reconhecimento. Se Deus não deu, não somos nós que vamos dar. Não somos nós. Mas normalmente tem-se essa disputa. E aqui fala divisões e escândalos. Qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. Qualquer. Já imaginou? Ou vamos pensar aqui algo conosco, de repente alguém não está concordando com a palavra dos pastores, né? Dos pastores, e de repente chega em outro, você o que eles falaram, eu não concordo. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Qualquer, como diz aqui, qualquer impedimento colocado no caminho que faça alguém tropeçar ou cair. Agora, imagina só essa pessoa, o ouvinte, dizendo: nossa, não é que é verdade? Eu não tinha percebido isso. E assim vai a metástase no meio do corpo de Cristo. Ou seja, um contaminando o outro. Mas se naquele momento o ouvinte diz: não, se você tem algo, nada te impede de discordar, mas vá procurar eles, vá conversar com quem de direito,
E é o seguinte, vá fazer isso, porque se você não fizer, eu vou fazer por você. Eu vou dizer, olha, tal irmão, e está lá em 1 Coríntios 1, né? Ou seja, que Paulo fala, olha, eu fui informado pelos da casa de Glória, que seja haver divisão entre vós. Ou seja, alguém falou, Paulo, está tendo um problema, lá tem uns que estão dizendo que são da tua turma, tem uns que estão dizendo que são de Apolo, tem aqueles outros mais espirituais, ou que pensam ser mais espirituais, não, aqueles falam, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo. Então, orienta o irmão ou a irmã, faça isso, porque se você não fizer, eu vou fazer, eu não vou permitir que esse câncer se arraste, eu não vou permitir. Nos posicionarmos, isso, irmãos, é amor. Porque quando se encontra um tumor, o que se faz? Ou seja, trabalha-se para eliminá-lo. E trabalha-se para que não crie metástase, para que outros órgãos não sejam contaminados. Na igreja do Senhor é a mesma forma, por amor. E o tratamento, nós sabemos, não é fácil por vezes. O tratamento vai doer, o tratamento pode ter os efeitos colaterais, mas é por bem. É um sofrimento visando o bem. Afastai-vos, apartar-se do caminho, desviar-se, dar as costas, manter-se afastado da sociedade, evitar alguém com determinação. Evitar alguém com determinação. Seria como se, o exemplo que me vem aqui agora, embora a hanseníase seja algo totalmente controlado, né? Ou seja, a lepra, mas pelo menos no passado não podia ser altamente contagioso. Por vezes, não somente no carne, porque nem está perto, era altamente contagioso. Hoje não, graças a Deus. Sim, o Jair está falando, mas se não tiver tratamento, ela é contagiosa. Tinha uma irmã entre nós em São Paulo, ela é discípula. Os demais irmãos não sabiam, mas ela tinha recebido. Estava entre nós ali, sem nenhum problema. Mas aqui fala, evitar alguém com determinação. Partindo para o versículo que Diego nos lembrou hoje aqui, Tito 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Tito 3, 10 e 11. Essa palavra evita é impedir, pela súplica, procurar impedir, recusar, declinar, afastar-se. Essa é a palavra, por amor às vidas, porque normalmente quem traz consigo esse espírito de divisão não enxerga dessa forma. Para ele está certo, ele está tomado, está dominado, está tudo dominado, está tomado. E aqui o faccioso, que aqui fala, evitou o faccioso, é um seguidor de uma doutrina falsa, é um herético, é um cismático. E o que é um cismático? Que está absorvido em pensamentos, tende a devanear. Mas depois que é devanear, é sonhar, fantasiar, imaginar. Ou seja, porque ele traz consigo um sentimento, tipo, ele quer fazer algo diferente, quer fazer algo não estando debaixo de sujeição, não estando debaixo de direção. Assim é o faccioso. Esse mesmo versículo de Tito 3, 10 e 11 na NVI fala o seguinte: quanto aquele que provoca divisões entre vocês, deve ser feita uma primeira e uma segunda advertência.
Depois disso, cortem as relações com ele. Veja, no status, que a orientação apostólica é: pisou na bola, se afasta, não. A conversar. E não somente uma vez, converse novamente. Agora, conversou uma vez, conversou 2 vezes, não deu ouvidos, a palavra do Senhor é: afasta-se, afastai-vos. E aqui, seguindo aí no versículo 11, e na NVI fala: você sabe que tal pessoa se perverteu e está pecando. Veja, eu queria destacar algo. E por si mesma está condenada. Quem é que está trazendo a condenação? A pessoa está trazendo a condenação. Por si mesma está condenada. Por si mesma. Ou seja, ela está absorvendo isso para si. Quão séria é essa situação no meio da igreja? Paulo, em 1 Coríntios 1,13, ele fala: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo está repreendendo a igreja por permitir divisões. Pergunta: está Cristo dividido? Seria como se Cristo, como se estivesse cortando Jesus aos pedaços. É isso que a divisão produz. Seria como se estivesse esfacelando o nosso Senhor. Porque, como o Diego bem lembrou, a fim de que todos sejam um, e como as tua Pai em nós, assim eles sejam um. Ou seja, que eles sejam, ali fala, aperfeiçoados no quê? Na unidade, que é o oposto da divisão. Que é o oposto da divisão. E a pessoa que está absorvida por esse sentimento, ela não acha que está, mas é precisamente como Deus a vê. E segundo, e conforme Gálatas 5, do 19 ao 21, facção é o mesmo que divisão. É o mesmo que divisão. Então, nós sabemos quais são as obras da carne. Então, quem está anotando, anota. Nós sabemos quais são as obras da carne que Paulo relata ali. Mas entre as obras da carne, porfias. O que são porfias? Contenda, disputa, discussão, obra da carne. Facção é o mesmo, divisão. Discórdia, o desejo de colocar-se acima, um espírito partidário e faccioso, obra da carne. Divisão é o mesmo que facção, e vice-versa. E ele também fala dissensões, divergência de opiniões, de interesses. E facção é uma reunião de pessoas que se comportam ou pensam de uma maneira diferente daquelas que fazem parte do seu grupo. Ou seja, divisão é o mesmo que facção. Facção é o mesmo que divisão. Ainda em Tiago 3, do 13 ao 18, eu estou falando das referências e lendo Tiago 13, do 13 ao 18. O apóstolo diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Quem é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria. Mas o 14 ele fala: se pelo contrário, ou seja, se não for dessa forma, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Divisão: terrena, animal, demoníaca. Terrena porque o homem quer fazer, busca seus próprios interesses, ou seja, cria-se a sua própria tradição. Jeitosamente, ele quer dar um jeito de seguir a Deus, de servir a Jesus. E isso nada mais é que religião. E o que é religião? É o homem querer agradar a Deus da sua forma e não da forma que Deus estabeleceu. Isso é religião. E o mundo está dotado de religião. Mas seguindo aqui,
16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, da qual é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem afligir. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esse versículo 14 na NVI fala o seguinte, talvez temos muitas NVIs aqui, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Mas, irmãos, a tendência de alguém que tem em seu coração o espírito da divisão, a tendência desse alguém é de se tornar um dissimulador. Essa é a tendência. Ou seja, caminham juntas a divisão e a dissimulação. Agora, o que é dissimular? Fazendo a tomografia com contraste. O que é dissimular? Ocultar os verdadeiros sentimentos, esconder suas reais intenções. Isso é dissimular. Dissimular é assemelhar-se no geral. Parece que está tudo bem ali, somos um e tudo mais, né? Ou seja, parece que está tudo unido. É assemelhar-se no geral, mas se desassemelhar em coisas específicas. É como aquele aparente acordo superficial, mas um aparente pequeno desacordo do que é essencial. É um aparente acordo no que é superficial, mas também um aparente acordo e um aparente pequeno desacordo naquilo que é essencial. Eu costumo dizer o seguinte: princípios não se negociam. Princípios não se negociam. Não importa quem seja. Ah, mas é meu amigo. Assim é meu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que quer nos levar para perto de Deus. O verdadeiro de Deus, o verdadeiro amigo, é aquele que preserva os princípios do reino de Deus. Passou disso? Não é amigo. Pode ser qualquer outra coisa, um colega, um parente que seja, mas amigo não. Que na realidade o dissimulador é um perigo para aqueles que estão ao seu redor. É um perigo para toda a igreja. Por quê? Porque tem em si mesmo a mente corrompida. Aquilo que eu falei, não vou dizer, a divisão, ela é como um dos piores cânceres. Se não tratada, se não diagnosticada bem, ela se transforma numa metástase. Ela contamina outros membros do corpo. Por isso que a palavra apostólica, afastai-vos de todo perigo, de todo divisor, de todo dissimulador. Sabe, irmãos e irmãs, não permitamos entre nós ouvir: eu não concordo com o que os pastores, o líder, com o que eles falaram. Eu acho que não é bem assim. Não permitamos isso, pessoal. Em nome de Jesus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, afinal de contas, olha a idade do Carlinhos. Ele já é outra geração. Não é tão velho não, viu, gente? Olha a idade do Hélio. Eu sou mais novo do Carlinhos, não parece, mas mais velho que o filho, eu sei que eu sou. Mas, afinal de contas, na verdade, os nossos pastores são ultrapassados. Agora, são outras épocas. Nós vivemos outro momento. Lembrarmos que Paulo já havia aprendido
Também lembrarmos que foi dito: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens seriam, e ali começa a falar das características dos homens dos últimos dias, e nós vivemos esses dias. Ou seja, já nos foi pré-dito para que quando chegasse até nós soubéssemos, nós lembrássemos: olha, o Senhor já nos falou sobre isso, nós fomos alertados sobre isso, nós fomos alertados. Então, irmãos, irmãs, queridos, queridas, a palavra de Deus nos traz orientações claras quanto a esse sentido. E volta a dizer: tomemos cuidado. Eu estou dizendo que é isso. Tomemos cuidado com a dó humana, porque um divisor, ele não mostra aquilo, por vezes, aquilo que de fato ele é. Tem que ter aqueles que discernem, tem que ter aqueles que discernem. Ou seja, e para isso, graças a Deus, nós temos autoridades sobre nós, para nos ajudarem também quando necessário. Quando necessário. Quando necessário, ou seja, todos nós aqui estamos debaixo de autoridade. Nós não fazemos nada porque nós achamos, não. E graças a Deus, vocês sabem aí, pelo fundamento. Graças a Deus, quando o Senhor ter levantado esses homens, os apóstolos sobre nós, graças a Deus, isso como tem sido maravilhoso. Ou seja, ver a unidade desses homens, o ensino único, ou seja, por isso que nós louvamos a Deus por isso. Tito 1,16, uma frase que eu anotei aqui, o livro fala: a amargura habita a base espiritual de todo dissimulador, porém somente a gratidão estimula alguém à obediência. Somente a gratidão. Por mais que de repente, em algum momento, alguns de nós possamos ter errado, mas somos homens, mas nós não queremos errar. Mas se errar, nós temos quem nos corrige também. E não somente isso, nós somos corrigíveis. E não somente isso, mas nós somos corrigíveis. Nós somos tratáveis. Ou seja, se alguém vir falar conosco, nós não vamos replicar. Nós não vamos falar: não, como assim? Você é o novo convertido? Não. Faz parte da família de Deus. Nós somos corrigíveis e podemos ser corrigidos. Podemos ser corrigidos. Nós não somos intocáveis. Nós não somos. Mas, aqui voltando à frase, a amargura habita a base espiritual de todo dissimulador. Somente a gratidão estimula alguém à obediência. Querido, você pode ter errado, mas eu quero ser com você. Veja, você pode, estou dizendo que errei, mas eu quero ser com você. Eu me sujeito a você. É coração. É atitude interior. É lógico que, volto a dizer, toda divisão, ela começa no coração, mas tem um momento que ela se manifesta, porque não há nada escondido que não venha ser revelado. Não há nada. Tem um momento que aquilo que é interior, queira ou não queira, a pessoa vai por lá. Vai por lá fora. Agora o problema é quando pessoas podem estar entre nós divididos. E o outro problema é quando de repente nós permitimos pessoas com esse espírito de divisão entre nós. Vamos fazer admoestações uma primeira e uma segunda vez. Na realidade, é uma primeira e uma segunda, mas nada impede uma terceira, uma quarta. Nada impede. Vamos fazer admoestações no sentido de ganhar o irmão, a irmã. Mas se o irmão ou a irmã não estiver disposto, falar: querido, segue o seu rumo. Segue o seu rumo.
Eu digo isso, segue o seu rumo, se ele mesmo já não dizer, né? Estou indo. Então se fala, estou indo, vá, mas não atrapalhe, não contamine outros irmãos. Ah, mas e o amor? O amor aplica a verdade. Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. Jesus sempre deixou muito claro para aqueles que queriam segui-lo quais eram as condições que ele estabeleceu. Nunca deixou ninguém na dúvida. Mas às vezes a nossa fala pode deixar alguém na dúvida, ou a fala de outros pode deixar alguém na dúvida, ou alguém acalentando alguém que não deveria estar sendo acalentado pode trazer dúvidas e pode trazer contaminação a mais ainda. Por isso que a questão, irmãos e irmãs, ela é espiritual. Ela é espiritual. Começou nos céus. Começou nos céus, ou seja, toda divisão é satânica, é maligna, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é infatuado, ou seja, é cheio de si. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, né? E de que nascem, daí que nascem divisões, e aí vai. E aí vai. Portanto, temos que, se for o caso, renovarmos. Se for o caso, renovarmos o nosso pensamento quanto a esse tema. Quanto a esse tema. E por incrível que pareça, normalmente, quem são os culpados? Os que aplicam o que a palavra de Deus diz. Estão sendo muito duros. Foram muito duros. Vai para a pele deles. Vão para a pele deles. Vão para a pele deles. Ouçam o que eles ouçam, os que eles ouvem. Se coloquem no lugar deles. Mas acima de tudo, coloquemos a palavra de Deus no lugar dela. Bom, Tito 1,16 fala: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Normalmente isso. No tocante a Deus professam conhecer. Alguém que saiu dentre nós recentemente essa pessoa me procurou. Inclusive me procurou, eu estava no velório do Fernandinho, estava no dia desse velório também. Eu estava no velório, fui atrás de mim dentro do banheiro. Aí, eu estou entendendo algo que agora os irmãos não podem ter comunhão comigo. Falei, querido, aí depois falei, na verdade não é. Quando surgiu aquela situação contigo, eu mesmo fui até a igreja da casa e disse: não tenham comunhão com esse irmão e sua família. Não tenho. Está falando contra a Trindade. Que tem um trono só. Sabe, uma baboseira dizendo que, né? Ou seja, mas até que ele decidiu seguir uma pessoa lá em São Paulo. E aliás, foi dito para ele: você tem que decidir. Ou você se sujeita a nós, seus pastores, então segue tal pessoa. E ele seguiu. Eu lembrei e falei: você lembra disso? Você lembra disso? E às vezes a mente é tomada de engano, às vezes está tomada de tanto engano. Falou, mas se alguém não crê que o homem não foi à lua, tem algum problema? Falei, nenhum. Ele falou a mesma coisa. A mesma coisa não. A mesma coisa, eu citei ali a situação. Você causou isso. Ou seja, nós temos que nos posicionar dentro da palavra de Deus. Mas seguindo aqui para a gente tentar concluir, quero fazer uma pergunta. Está ficando claro o que estamos falando aqui? Está ficando claro? Por favor. Porque se tiver alguma dúvida, pode levantar as mãos. Pode levantar as mãos.
Ou se eventualmente surgir alguma dúvida depois, procure os seus pastores. Procure os seus pastores, por favor. Ou seja, para que essa maldição não se aloje entre nós. Não se aloje. Ou seja, para que essa semente seja expurgada. Expurgada, mas só há uma maneira dessa semente ser expurgada. É tendo sempre o sentimento de Cristo. Aquilo que nós falamos em todo o tempo, o Espírito Santo nos conduzindo à pessoa de Jesus. Somente tendo o mesmo sentimento de Cristo. Só quase finalizando aqui, falando sobre o livro de Judas, que tem um capítulo só, né? Mas Judas, o tema sobre o livro de Judas é falando de pessoas que se infiltraram na igreja e estavam influenciando de forma negativa os demais irmãos, gerando o quê? Divisões. Mas eu queria lembrar o versículo 19 de Judas. Podemos falar Judas 1,19, Judas 19? Capítulo 19. Versículo 19. Fala o seguinte: são estes os que promovem divisões sensuais. O que são divisões sensuais? São sensuais, pessoas que são guiadas por seus sentimentos e emoções. São esses os que promovem divisões sensuais, fala, e não têm Espírito. Na NVI fala: esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm Espírito. Na Bíblia, a mensagem, mesmo versículo, fala o seguinte: são esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos, são egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Sem nenhuma evidência do Espírito. Porque certamente o Espírito de Deus não está nisso. Não está nisso. Por isso que nós temos que cuidar. Aliás, como 1 Timóteo 4,16 fala: tem cuidado de ti mesmo. E fala: e da doutrina. Cuida de você e cuida da doutrina. Ele fala: continua nesses deveres. Porque você fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuidemos de nós mesmos e da doutrina do Senhor que Ele tem deixado para nós. Cuidemos de nós mesmos e da doutrina. Não negociemos aquilo que é princípio. Princípio não se negocia, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E se a palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, nós não vamos mudar. Ainda aquele que acrescentar ou que tirar, né? Então, irmãos, quero concluir aqui. Que cada um de nós sejamos diligentes por preservar a humanidade. Cada um de nós. Isso recai, irmãos e irmãs, sobre cada um de nós. Há um grande interesse em Satanás e na carne de dividir a igreja do Senhor. Há um grande interesse, mas não sejamos levados por nenhum dos dois. Cuidado com a carne, cuidado com os pensamentos, cuidado com o que se fala, cuidado com o que se permite. Eu me lembro, muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso, um sentimento errado que eu tive há muitos anos atrás. Eu quero quase que concluindo, falar de sentimento, mas eu tive um sentimento de inveja e de ciúmes. Porque há muitos anos atrás, muitos mesmo, alguns líderes da igreja na casa foram chamados para estar com os pastores e eu não fui chamado. Aí depois eu entendi que eu dei graças a Deus, porque revelou meu coração. Irmãos e irmãs, eu fiquei com ciúmes, eu fiquei com inveja. Eu me lembro que um domingo à noite eu procurei o João Pinho. Falei: João, preciso conversar com você. Ele falou: fala. Eu falei: João, por favor, vai em casa. E na segunda-feira à tarde, lá estava o João em casa. Falei: João, você se lembra quando vocês chamaram determinado irmão para estar com vocês? E
quando eu não fui chamado, eu tive ciúmes, eu tive inveja. Com prantos eu falei, João, me perdoa. Eu não admito esse sentimento na minha cabeça. Perdoa. Aí eu lembrei de 1 Timóteo 1,19. Não lembro se ele fala alguns ou muitos, né? Ele fala, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vieram a naufragar na fé. Eu costumo dizer que eu seria um forte candidato a naufragar na fé se eu não abrisse o meu coração. E certamente agora, e por que eu tive ciúmes e inveja? Porque no mínimo, no meu coração estragado, enganoso, ou eu era igual ou melhor do que os demais irmãos. Igual ou melhor. Mas no meu coração não estava admitindo eu ser menor. Ou seja, queria igualdade ou superioridade. Mas graças a Deus, o Espírito Santo me tocou e eu fui rápido no cativo para buscar ajuda, para buscar o perdão e para buscar a purificação também, porque o apóstolo João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não somente isso, mas para nos purificar de toda injustiça. Portanto, irmãos, cuidemos com a nossa mente, que nós sejamos diligentes por preservar a unidade, livrando-nos desse maldito espírito da divisão. O espírito da divisão é o espírito de Satanás. Romanos 14:19 fala assim: pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aí quero lembrar de 1 Coríntios 1:10, fala, Paulo mais uma vez aqui, rogo-vos, não estava pedindo, ele estava encarecidamente pedindo, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu estou rogando, eu estou clamando, estou rogando a vocês, em nome de Jesus, que vocês falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, ele falou, mas ele fala, antes, para que não haja divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição. Irmãos, que estejamos predispostos a pensarmos as mesmas coisas. E isso é uma decisão de cada um de nós. Que tenhamos essa predisposição para pensarmos as mesmas coisas. Aqui fala, na mesma disposição mental, para quê? Para que nós tenhamos o mesmo parecer. Quem ouvir um, vai ouvir outro. Ou seja, não importa se procura um dos presbíteros ou dos pastores ou não, sendo um deles, eles vão ouvir o que os outros diriam. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é tão sério que também Paulo, vejam quantas referências bíblicas temos. Paulo falando lá em Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 5, normalmente nós somos catequizados do 5 ao 11, né? Não só do 5 ao 8, né? Mas do 9 ao 11 também. Ou seja, mas o versículo 1 fala, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ele fala, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Completai a minha alegria, pensei a mesma coisa. E fala, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o quê? O mesmo sentimento. Ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. A divisão é o oposto da humildade. Os divisores são soberbos, mas não enxergam isso. Os divisores, eles são orgulhosos. Os divisores normalmente trazem consigo um desejo de pré-eminência.
Os divisores normalmente trazem consigo um desejo de estar sob. Os divisores não se submetem. Não se submetem. E sem submissão não há reino de Deus. Sem sujeição uns aos outros, versículo 21, né? Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, a falta de sujeição é a falta de temor a Cristo. Ou seja, mas para que pensemos, irmãos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E para isso não tem tempo de casa, não é porque tem tantos anos de casa que é melhor que o outro. Não, somos iguais, é corpo de Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Aí vem o versículo 5: tão conhecida por todos nós, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Ele é nosso exemplo para tudo. Irmãos, eu volto a perguntar: há alguma dúvida nesse tema? Há alguma dúvida? Se tiver, por favor, pode levantar as mãos. Por favor, não estou dizendo que vamos ter todas as respostas, mas se não as tivermos aqui, nós vamos atrás da sua resposta. O Franco, você vai dizer, não, você ficou em pé, claro. Então senta. Mas, se alguém ficar em pé agora, eu vou ter solista. Se já ninguém vai querer levantar, então fica no seu. Mas eu quero concluir agora, irmãos. Efésios 4, 3, depois João e Tiago. Paulo fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro, Efésios 4, 3, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Fala com toda humildade, mansidão, longanimidade, e fala suportando-vos uns aos outros, como em amor. Mas ele fala de uma diligência, de um empenho, de uma dedicação. Ele fala esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Notem como Paulo falou em 1 Coríntios 1:10, para que nós tenhamos o mesmo parecer, nós temos que nos dispor a termos o mesmo pensamento, pensarmos em. E aqui fala: esforcem-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, irmãs, esforcemos-nos diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Concluo com João 17, 20 e 21. Ele fala, João 17, 20 e 21, ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele fala: para quê? Para quê? A fim de que todos sejam um. O Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, dentro da nossa tomografia, com contraste, foi encontrado algo? Se foi encontrado, busca ajuda. Se não foi encontrado, continua se cuidando. Eu digo isso para todos nós, tá? Não permitamos a divisão e nem mesmo a dissimulação. Não permitamos divisores e nem dissimuladores entre nós. Amém?